Bom, esse é mais um vídeo da disciplina de Introdução à Álgebra Linear e a gente continua aprofundando na análise da resolução de sistemas lineares. A gente vai focar nesse vídeo o método de eliminação de Gauss-Jordan. A gente viu até o vídeo anterior o método de eliminação de Gauss, o método de eliminação gaussiana. Agora vamos falar um pouco sobre isso aqui, que é na verdade uma extensão do método de eliminação de Gauss. Então, para quem está entendendo bem esse método de eliminação de Gauss, não vai ter dificuldade nenhuma para entender o método de eliminação de Gauss-Jordan. E um ponto interessante que a gente vai também discutir nesse vídeo é a resolução simultânea de sistemas lineares através do método de eliminação de Gauss-Jordan. Como sempre, isso vai ser feito sempre através de exemplos e exercícios, e o conteúdo continua sendo o mesmo no livro texto, seção 1.1 e 1.2. Vocês vão encontrar esses assuntos ao longo dos estudos dessas seções do livro texto. Bom, então vamos falar sobre o método de eliminação de Gauss-Jordan e vamos começar com um exemplo. Esse exemplo já foi resolvido. O primeiro exemplo que a gente falou sobre o método de eliminação de Gauss, onde eu expliquei o passo a passo do método. E vamos retomar esse exemplo para ilustrar através dele o método de eliminação de Gauss-Jordan. Agora, para esse método, eu vou precisar da matriz ampliada, da matriz aumentada, que é essa matriz, né, a matriz aumentada do sistema, e eu vou aplicar naturalmente, né, do jeito que foi feito, o método de eliminação de Gauss. Então isso já foi feito para esse exemplo. Então vocês devem consultar as notas e o vídeo correspondente em que foi feito a resolução desse sistema através do método de eliminação de Gauss. Então lá a gente aplicou as operações elementares por linha na matriz aumentada até chegar nessa matriz aqui equivalente, que está na forma escalonada, está na forma escada. Então isso está lá, foi simplesmente pego lá. Então não repeti a conta porque é desnecessário. E aí, observem, no método de eliminação de Gauss, o que a gente estava estudando até recentemente, o passo importante é vocês identificarem os pivôs de cada linha. Então aqui na primeira linha, pivô 2 é o primeiro, na segunda linha, pivô menos 3, e também primeiro elemento, e na terceira linha, pivô menos 2, também primeiro elemento. E aí você, na primeira linha, você reduz o pivô, se ele não for 1, você reduz ele a 1. Então é o que foi feito aqui, foi o que a gente fez lá. Que nesse caso foi feito como? Dividindo por 2. Então aí a gente tem esses resultados aqui. Então o pivô da primeira linha é transformado para ser o número 1. Se não for, você tem que dar um jeito de transformar o pivô da primeira linha para ser o número 1. E aí com esse pivô, você vai anulando os pivôs que estão abaixo dele. Então o menos 3 foi anulado, o menos 2 foi anulado. Então deu 0 aqui. Então vocês têm que revisar as contas que foram feitas para chegar nesse 0. Certo? E aí na primeira coluna só ficou um elemento diferente de 0, que é o pivô da primeira linha. O pivô que está mais acima da primeira linha, na primeira coluna. Bom, e aí seguimos com o processo, onde em seguida foi pegar o pivô da segunda linha. Se ele for 1, ótimo. Se não for 1, você tem que dar um jeito de transformá-lo para 1. E aí depois de transformado para 1, você faz o que foi feito com o pivô, o primeiro pivô. Então você vai zerar os elementos que estiverem abaixo dele. Os pivôs que forem diferentes de 0, você vai zerar, no modo análogo que foi feito aqui. Tá?
e aí até chegar na forma escalonada, que nesse caso aqui já é essa, direto, certo? Então, uma vez que chegou aqui, para com o processo de escalonamento da matriz, já chegou na matriz escalonada que se deseja, e aí o que se faz? A gente monta de volta o sistema correspondente. Então, a partir dessa matriz escalonada final, vocês montam o sistema linear correspondente a ela. E aí resolve o sistema como? No esquema de retrocesso, ou de cima para baixo. Você vai resolvendo de cima para baixo até encontrar todas as soluções, por substituição. Então pega a última coordenada, substitui aqui, e acha a segunda, e assim vai. Então aí você monta o sistema e faz a substituição retrógrada, né? De trás para frente, ou de cima para baixo, se quiser. Bom, e aí resolveu o sistema, parou com o método de eliminação de Gauss. O método de eliminação de Gauss-Jordan, ele parte daqui, vai partir daqui da matriz escalonada pelo método de Gauss, tá? E eu vou o quê? Vou fazer a mesma coisa que foi feita com os pivôs aqui, só que eu vou anular agora os que estão acima, tá? Então agora o método de Gauss-Jordan é como se fosse de trás para frente, como se fosse você vai com o método de eliminação de Gauss e depois vai de trás para frente, tá? Começando do último pivô e vai eliminando as entradas não nulas que estão acima dele. Então aqui é exatamente isso que eu vou fazer, ó. Então eu vou querer eliminar esse aqui, número 1. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a linha 2, que é onde ele está, subtrair da linha 1. E esse resultado vai ser a nova linha 2. Por que subtrair de 1? Porque eu vou querer, aqui é 1, eu vou querer zerar, então é só fazer 1 menos 1, tá? Então quando eu fizer isso aqui, vai ter 0 menos 0, não muda, fica a mesma coisa. Aí eu tenho também 1 menos 0, que dá 1, tá? 1 menos 1, que dá 0. Então zerou. Aqui o primeiro elemento que está acima do pivô 1, zerou. E vou fazer também 2 menos 1. 2 menos 1 fica 2 mais 1, 3. Ok? Então esse aqui já foi eliminado, já foi zerado. Aqui. Agora eu vou zerar esse outro. Como é que eu vou zerar esse aqui? Vou pegar a linha 3, multiplicar por menos meio, tá? E subtrair da linha 1. Então essa operação aqui, linha 1 menos meio vezes a linha 3, vai dar a nova linha 1, tá? Então vai ficar 1 menos 0, não muda. Meio menos 0 também não muda. Meio menos meio, aí vai dar 0. Aí aqui vai ficar 4, menos meio vezes menos 1 dá meio. 4 mais meio vai dar 9 sobre 2. Então essa é a nova linha obtida desse processo. E aí o que acontece? Ó, agora não tem mais nenhum elemento, nenhuma entrada não nula acima desse pivô. Tá? Assim como aqui, ó, no caso da eliminação de Gauss, a gente não tem nenhuma entrada não nula abaixo desse primeiro pivô. Aqui também não vai ter nenhuma entrada não nula acima desse último pivô. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse pivô. Então eu vou eliminar, eu vou zerar a entrada não nula que estiver acima dele, que no caso é só esse meio. Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou pegar a linha 1 e subtrair meio vezes a linha 2, tá? Então 1 menos 0, não muda, dá 0. Meio menos meio dá 0, foi esse o objetivo. 0 menos 0 dá 0, tá? E 9 meios menos 3 meios. Então 9 meios menos 3 meios, fazendo a conta, vai dar 2, tá? E aí pronto. Agora eu tenho todos os elementos abaixo de cada pivô é 0, tá? Claro que isso aqui não conta, porque não tem ninguém abaixo dele. De onde que veio isso? Do método de eliminação de Gauss.
o método de eliminação de Jordan, de Gauss-Jordan, vai um pouco mais à frente. Agora eu vou zerar também os que estão acima de cada pivô, começando do último. Todas as entradas acima desse último pivô valem 0, e todas as entradas desse segundo pivô também valem 0. Isso aqui, naturalmente, não conta. Então essa é a ideia básica do método de eliminação de Gauss-Jordan. Você vai fazendo as contas com o método de eliminação de Gauss, só que quando chegar na matriz escalonada, pelo método de eliminação de Gauss, você não monta o sistema de volta. Você segue escalonando só que de trás para frente, agora de cima para baixo. E aí vai ser o método de eliminação de Gauss. E aí o que vai acontecer? Automaticamente você vai ter os valores das incógnitas. Então se você for montar o sistema, vai dar, esse é o coeficiente de x, então x igual a 2, que é esse aqui. Esse é o coeficiente de y, esse é o coeficiente de y, então y igual a 3, tá? E esse é o coeficiente de z. Aqui então z igual a menos 1, tá? Então a solução sai automaticamente quando você termina o método de eliminação de Gauss-Jordan. Não precisa montar o sistema de volta e fazer substituição por retrógrada. Então o conjunto de solução é esse aqui. Então vocês consultem na aula correspondente, é o mesmo conjunto de solução, tá? Só que agora foi obtida através do método de eliminação de Gauss-Jordan. Isso daqui não é necessário vocês escreverem, porque já fica automático, a solução já fica automática do método. Está sendo escrito aqui para ser explicado. Então daqui você já tem direto, o valor de x é 2, o valor de y é 3 e o valor de z é menos 1. E aqui o conjunto de solução. Então esse conjunto de solução, então, tem uma única solução, né? O sistema ele é consistente, de solução única. Vamos ilustrar mais um exemplo do método. Esse outro sistema também é um exemplo que já foi trabalhado. Vocês devem procurar aí nas aulas anteriores qual é o exemplo. Então esse sistema já foi resolvido e essa é a matriz aumentada desse sistema. E aí a gente fez na aula correspondente o método de escalonamento, né, o método de eliminação de Gauss-Jordan da matriz aumentada até chegar aqui. Então isso aqui já está feito. Eu não repeti as contas aqui porque já está feito. É só voltar na aula, quem não lembra. Ou então faça como exercício, pode fazer de novo. Então essa é a matriz escalonada pelo método de eliminação de Gauss, correspondente a essa matriz aumentada do sistema. Então essa aqui já é a matriz escalonada, da qual a gente vai partir agora com a mesma ideia, o método de eliminação de Gauss-Jordan. Então, ó, vou localizar o último pivô, que no caso é esse daqui. Esse aqui é o último pivô. E aí eu vou zerar as entradas não nulas que estão acima dele. Então, vou ter que zerar o menos 1, vou ter que zerar o 3. Então, para zerar o 3, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha 1 e subtrair 3 vezes a linha 3. Então, linha 1 menos 3 vezes a linha 3 vai dar a nova linha 1, essa daqui. Então, vai ficar 1 menos 0, não altera. 1 menos 0, também não altera. 5 menos 0, também não altera. 3 menos 3 vai dar 0. Então, a nova linha 1 é essa, tá? Agora eu vou eliminar esse elemento, vou zerar esse elemento. Como é que eu vou fazer isso? Basta somar a linha 2 com a linha 3. Então essa vai ser a nova linha 2. Então, 0 menos 0, 0 menos 0, está aqui. 1 menos 0, está aqui. 3 menos 0, está aqui. Menos 1 mais 1 dá 0. Então essa é a nova linha 2 obtida dessa operação. Então, zerei os pivôs, as entradas acima desse pivô. Então, nessa coluna aqui, ó, o único elemento não nulo é esse pivô. Qual é o próximo pivô? Olhando de trás para frente. O próximo pivô não é esse aqui, não. Esse aqui não é pivô. O pivô é o primeiro elemento não nulo da linha, que no caso é esse 1. Então, eu vou zerar a entrada não nula acima dele. Então, que é esse 1 aqui. Então,
Bom, na verdade eu nem fiz essa conta, né? Aqui eu nem fiz essa conta. Mas se vocês quiserem, vocês podem zerar. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a linha 1 menos a linha 2, tá? Aí vai zerar esse elemento. Aí vai ficar 5 menos 3, 2. Então esse aqui dá 0, e no lugar do 3, do 5 dá 2. E aqui fica 0 mesmo. Mas, então eu não fiz isso, acabei esquecendo. Mas vocês façam. Mas o que acontece com esse exemplo? O que acontece com esse exemplo é que nessa última linha vocês observam o quê? Que a parte das entradas que correspondem à matriz dos coeficientes do sistema é tudo 0. E o outro elemento aqui, que seria o termo independente, é 1, tá? Então aí isso vai corresponder a essa relação aqui, que claramente é falsa. Então esse sistema também não tem solução. É o mesmo sistema que a gente já viu, ele não tem solução. O conjunto de solução dele é o conjunto vazio, tá? Isso não precisava ter feito. Eu estou só ilustrando aqui, pegando o exemplo já feito para ilustrar o método de Gauss-Jordan, né, que ficou faltando zerar esse elemento. Mas na verdade o sistema já tinha toda a informação aqui. Porque aqui já é a mesma equação aqui, ó, tá? Isso já foi discutido. Todos esses zeros aqui são os coeficientes da última equação, tá? E aí, desse lado você tem esse 0, tá? E do outro lado tem esse 1, que é esse elemento aqui. Então, a informação de que esse sistema, o conjunto de solução dele é o conjunto vazio, já está aqui na última linha, tá? Eu fiz aqui a sequência para ilustrar, mas não é necessário, que no caso já tem isso aqui. Quando vocês fazem o método dele, chega no processo de eliminação de Gauss, vocês vão chegar na equação escalonada essa aqui, vocês já vão concluir que o conjunto de solução do sistema é o vazio. Bom, agora vamos resolver esse aqui, que foi o exemplo do último vídeo, só que seguindo essa ideia. Então vamos partir da matriz escalonada dele, que já foi obtida usando o método de eliminação de Gauss, e vamos prosseguir com o processo de eliminação no método de Gauss-Jordan. Então essa é a matriz dos coeficientes, tá? Isso está no vídeo da última aula. E essa é a correspondente matriz escalonada que a gente obteve da última aula. E agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que olhar para o último pivô. O último pivô é esse 1. Essa linha aqui é tudo nulo, não tem pivô aqui. O último pivô é 1. Então eu vou ter que zerar as entradas não nulas acima dele, que no caso é só esse 3. Tá? Então como é que eu vou fazer isso? Isso é na linha 2. Então linha 2 menos 3 vezes a linha 3 vai ser a nova linha 2. Então linha 2 menos 3 vezes a linha 3 vai ser a nova linha 2. Então na linha 1 eu não vou precisar fazer nada, então só repetir. A linha 3 e a linha 4 também, só repetido. E a linha 2 aqui vai ser alterada. Então vai ficar, nessa parte aqui não muda nada, que é tudo 0, nessas contas. Tá? Nem aqui também, porque vai ficar 1 menos 0, vai dar o próprio 1. Aqui também não muda, porque é 2 menos 0, então dá o próprio 1. Aqui também não muda, porque é tudo 0. E aqui é que vai mudar, que foi isso que a gente quis. 3 menos 3. 3 menos 3 dá 0 a esse elemento. Tá? E esse aqui também, 1 menos 3 vezes 1/3. Vai dar menos 1, então vai dar 0, dá 0 aqui. E que deu 0 aqui não foi só um caso do exemplo, mas isso não necessariamente é 0. Então agora, acima desse pivô, não tem mais entradas não nulas. Assim como abaixo dele também não tem, tá? Então essa matriz foi escalonada de cima para baixo, ou da esquerda para a direita, pelo método de eliminação de Gauss. E aí agora a gente está fazendo o contrário, de baixo para cima, ou da direita para a esquerda, pelo método de eliminação de Gauss-Jordan. Tá? Aí agora eu tenho que procurar o próximo vetor, que no caso é esse. Que isso aqui não é o próximo pivô. Isso aqui não é pivô, o pivô é esse aqui. E ter que eliminar a entrada não nula acima dele. Abaixo dele já está tudo zerado.
Então tem que zerar a entrada não nula acima dele, que no caso é esse menos 2. Então para isso eu vou ter que fazer a linha 1 mais 2 vezes a linha 2 e chegar aqui, na linha 1 final. Então quando eu fizer isso vai ficar 1 menos 0, dá o próprio 1, 3 menos 0, dá o próprio 3, menos 2 mais 2 vai dar 0, que era esse o objetivo, 0 mais 4, que é 2 vezes 2, então dá isso aqui, 2 menos 0, não muda nada, 0 menos 0 também não muda nada, e 0 menos 0 também não muda nada. Então essa é a nova linha, e aí a matriz já está escalonada também aqui na forma do método de eliminação de Gauss-Jordan. Aí vocês poderiam perguntar, professor, e esse 4 e esse 2? Esses vocês não vão ter como zerar, vocês não vão zerar, tá? Porque você vai zerar só o que está acima de cada pivô. Então nesse pivô 1 aqui, esse 0, e nesse outro, esses 2 zeros, tá? Então vejam que o método de eliminação de Gauss zera tudo que está abaixo de cada pivô. Então aqui nesse exemplo, ó, zera tudo que está abaixo de cada pivô. O método de eliminação de Gauss. Então de cima para baixo, da esquerda para a direita. O método de eliminação de Gauss-Jordan, você parte do método de eliminação de Gauss, ou seja, isso aqui já vai estar tudo zerado. E aí vai zerando o que está acima de cada pivô. Tá? Então esse aqui foi zerado. E esse aqui foi zerado. Esse aqui não precisa porque não tem ninguém acima dele. Então, no final do método de eliminação de Gauss-Jordan, em cada coluna onde tem um pivô, ele vai ser o único elemento não nulo. Tá? O único elemento não nulo em cada coluna onde tem um pivô é o pivô. Todos os outros elementos são diferentes de zero. Os que não estão nas colunas dos pivôs não vão ser zerados. Não tem como ser zerado, tá? E aí chegou na matriz final. Na matriz final é essa. Então o sistema correspondente, então, esse é o coeficiente de x1, esse é o de x2, de x3, x4, x5, x6, termo independente. x1, x2, x3, x4, x5, x6, termo independente. E assim essa última coluna é tudo nulo, ela não vai entrar no sistema final. E aí o sistema final é esse sistema aqui, esse sistema que corresponde a essa matriz, essa matriz aumentada final. E aí daqui a gente já tem o valor direto, x6 igual a 1/3, aí eu tenho x3 mais 2x4 igual a 0, x3 mais 2x4 igual a 0, vem dessa segunda linha. E a primeira linha me dá essa outra equação, tá? Aí eu jogo aqui, eu vou sempre da última variável, né, para trás. Então, x3 aqui, jogo isso aqui para o lado de cá, então tenho x3 igual a menos 2x4. Aqui eu isolo x1 e jogo tudo que está aqui para o outro lado, então fica x1 igual a menos 3x2, menos 4x4, menos 2x5. Então, essas são as mesmas equações que a gente obteve da aula anterior, onde a gente estudou esse sistema. Então, as equações paramétricas, então, a gente não costuma deixar assim, a gente usa essa ideia de parâmetro, né, para escrever as equações paramétricas, ou então a solução geral, que é a mesma coisa. Então, eu chamo o x2 uma letra auxiliar, no caso eu estou usando o R, mas poderia usar qualquer outra letra. x4 estou chamando de S, x5 estou chamando de T. Então esses são os 3 parâmetros para esse sistema. Por que são esses 3? Porque no final, essas são as variáveis livres, x2, x4 e x5. x1, x3 e x6 não são variáveis livres, tá? E aí só substituir, que aí eu chego no x1, a expressão para o x1, o x2 é esse, o x3 é esse aqui, o x4 esse, o x5 e o x6 o valor constante 1/3. Então essas são as equações paramétricas do sistema, ou a solução geral do sistema. Você tem que indicar sempre o conjunto onde os parâmetros vão variar. Então no caso aqui R, S e T são números reais quaisquer, ok?
E o conjunto solução, dado da forma paramétrica, então dado parametricamente, é esse aqui. Então você vai escrever e aí tem que indicar o conjunto onde os parâmetros vão variar, tá? Então a solução é a mesma. Qual foi a novidade? A novidade é que a gente fez mais esses passos do método de eliminação de Gauss-Jordan para zerar tudo que está em cada coluna onde tem um pivô, exceto, obviamente, o pivô. Você não vai zerar o pivô, tá? O pivô, por isso recebe esse nome, é um termo líder, é ele que está liderando todo o processo aqui em cada coluna e em cada linha, tá? Então, zerou tudo. No caso do método de eliminação de Gauss, cada coluna onde tem vetor, ele é o único elemento não nulo. No caso do método de eliminação, aqui Gauss-Jordan, né? Esse aqui eu falei Gauss, mas é Gauss-Jordan. No de eliminação de Gauss não precisa, tá? Então aqui, por exemplo, esse aqui, obviamente, ele é o único porque é o primeiro. Mas aqui não. O que está abaixo dele é tudo zero, mas esse elemento aqui que está acima não é zero. Então isso é o método de eliminação de Gauss. E aqui também. O que está abaixo é zero, mas o que está acima não. Esse elemento é 3 aqui, não é zero. Então isso também é característica do método de eliminação de Gauss. A característica do método de eliminação de Gauss-Jordan é zerar tudo em cada coluna onde tem um pivô. E aí chegamos na solução. Então, concluindo, esses exemplos foi exatamente para ilustrar o método de eliminação de Gauss-Jordan, que é o foco dessa aula, tá? Então, esse método consiste, resumidamente, eu já falei tudo isso, mas só para resumir. Então, você vai usar o método de eliminação de Gauss como? Você vai pegar, do mesmo jeito que você começou fazendo com o método de eliminação de Gauss, pegar a matriz aumentada, aplicar as operações para chegar numa matriz na forma escalonada, tá? Então, o primeiro passo do método de eliminação de Gauss-Jordan é o método de eliminação de Gauss. Então, obter a forma escalonada da matriz aumentada do sistema pelo método de eliminação de Gauss, certo? O segundo passo é zerar cada entrada não nula acima de cada pivô. Então, tudo que eu falei anteriormente, só estou registrando aqui basicamente, tá? Aí, uma vez feito isso, é só você já escreve direto o conjunto de solução das equações. Então, nesse caso aqui, deu um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou... o sistema ele é consistente com infinitas soluções, eu vou ter que escrever o conjunto de solução, tá? Através dos parâmetros. Mas esse outro caso aqui, o conjunto de solução é vazio. Esse outro caso aqui, o conjunto de solução é vazio. E nesse outro caso, o conjunto de solução só tem um elemento. É um sistema consistente com solução única. Bom, então esse é a sequência do método de eliminação de Gauss-Jordan. Então quem aprendeu o método de eliminação de Gauss só vai um pouquinho a mais nesse item 2. E aí as soluções já vão ter automaticamente, tá? Bom, eu deixo como exercício, então, para vocês resolver os exemplos, os exercícios das aulas anteriores. Então, todos os exemplos que vocês fizeram, através do método de eliminação de Gauss, vocês pegam a matriz escalonada que obtiveram e segue do jeito que foi feito aqui, agora com o método de eliminação de Gauss-Jordan, tá? Então, esse é um exercício para vocês verificarem o aprendizado desse processo. Então, seguindo aqui, vou mais um exemplo, vou resolver isso aqui, ó. Resolver o sistema linear, os sistemas lineares abaixo pelo método de Gauss-Jordan. Tenho dois sistemas, um sistema no item A, um sistema no item B. Mas vocês observem que as equações, as expressões aqui de cada equação são as mesmas, só o que está mudando é o termo independente, tá? Só o que mudou aqui foi o 4, foi para o 1. Aqui na segunda equação, aqui é a mesma expressão, só o que muda é o termo independente, passou de 5 para 6. Aqui na última também é a mesma equação, mas só mudou o último elemento aqui, o termo independente, do 9 para o 6. Então, se vocês forem fazer isso daqui por eliminação de Gauss-Jordan, teoricamente vocês teriam que fazer passo a passo para cada um deles. Mas vocês veem que você ia repetir muita coisa, porque a matriz dos coeficientes aqui, para cada um deles, é a mesma.
que é essa matriz aqui. Matriz dos coeficientes para esse sistema aqui é a mesma. Tá? Então, será que tem um jeito da gente fazer sem ter que repetir tanto? Tem. É só fazer a matriz aumentada, onde eu vou colocar duas colunas. Olha, essa primeira coluna corresponde ao primeiro sistema. E essa segunda coluna corresponde aos termos independentes do segundo sistema. Se fossem 3 sistemas com as mesmas equações e mudando só os termos independentes, seria mais uma coluna. Se fosse 4, mais uma coluna e assim por diante. Então, na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o método de eliminação de Gauss-Jordan para resolver esses dois sistemas, só que simultaneamente, através de uma única matriz aumentada, onde aqui, ao invés de eu colocar uma coluna só, eu coloco duas. Então, isso é uma coisa importante. Então, isso é o que eu chamei aqui no começo de resolução simultânea de sistemas lineares. Então, esse exemplo é para ilustrar isso. Então, ó, aí agora eu vou fazer o método. Então, primeiro, fazer a eliminação de Gauss. Então, primeiro pivô já é um aqui, não tem que fazer mais nada. E aí eu vou zerar as entradas não nulas abaixo dele. Então, para zerar isso aqui, eu tenho que multiplicar essa linha por menos 2. Então, eu vou fazer a linha 2 menos 2 vezes a linha 1 vai ser a nova linha 2. E aí vai ficar 2 menos 2, 0. 5 menos 4, 1. 6 menos 6. 3 menos 6, menos 3. Aí 5 menos 8, menos 3. E 6 menos 2, 4, tá? Então eu fiz o método aqui, ó, essa eliminação. A única novidade é que eu estou fazendo agora com duas colunas aqui depois dessa divisória em vermelho, tá? Então eu estou fazendo simultaneamente o método de Gauss para esse sistema e também para esse sistema, com uma matriz aumentada apenas, tá? Para economizar na escrita, mas isso também vai ter um desdobramento importante que a gente vai ver no próximo vídeo. Bom, então zerei, tudo que está abaixo desse primeiro pivô é 0, agora eu vou ter que zerar esse, que é o próximo pivô é esse, ter que zerar esse elemento. Para isso basta somar a linha 3 com 2 vezes a linha 2, então essa vai ser a nova linha 3. Então na linha 1 não faço nada, só repito, na linha 2 também não faço nada, e na linha 3 vai ficar 0, 0 menos 0 dá 0, menos 2 mais 2, 0, 5 menos 6 dá menos 1, 5 menos 6, a mesma coisa, menos 1, menos 7 mais 8 dá 1, tá? Que eu multipliquei a linha 2 por 1. Então essa é a nova linha 3. Vou tirar esse sinal de menos aqui como? Multiplicando ela por menos 1. Então, repito a linha 1, repito a linha 2, e na linha 3 só vou trocar o sinal de cada entrada, e aí fica isso. Bom, se fosse só o método de eliminação de Gauss, parava aqui, estaria parado aqui. E aí eu ia ter que montar dois sistemas nesse caso, ia ter que montar um sistema para esse, e montar um sistema para esse. E aí ia fazer a resolução final por substituição de retrocesso, né, de trás para frente, tá? Ou de cima para baixo. Então ia ter que fazer esse processo para cada um dos sistemas. Se eu fosse fazer pelo método de eliminação de Gauss, aí eu ia ter que montar os dois sistemas novamente e resolver cada um deles de trás para frente. Só que não é isso que a gente quer fazer, a gente quer aplicar o método de eliminação de Gauss-Jordan, então eu vou ter que zerar as entradas acima de cada pivô. Então as entradas acima desse pivô vão ter que ser zeradas, e essa entrada aqui também vai ter que ser zerada, está acima desse pivô. Então para zerar esse elemento aqui, então a linha 1 primeiro, para zerar esse elemento, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a linha 1 menos 3 vezes a linha 3, e essa vai ser a nova linha 1. Então quando eu fizer essa conta, vai dar esse resultado, e aí vocês confiram.
Aqui é a mesma coisa, vou zerar esse elemento. Para zerar eu vou ter que fazer o quê? A linha 2 e somar com 3 vezes a linha 3. Então essa vai ser a nova linha 2. Quando eu fizer essa conta, vai dar essa nova linha 2 aqui, vocês têm que conferir, ok? Então nessa matriz aqui eu não faço nada com a linha 3, a linha 2 resultante é essa e a linha 1 resultante é essa. Agora, todas as entradas acima desse pivô já estão zeradas, aqui eu não vou mais fazer nada. Como tem essa entrada aqui que é diferente de zero, que está acima desse pivô, então ele tem que ser zerado. Como é que a gente vai fazer? Então eu vou pegar a linha 1, fazer menos 2 vezes a linha 2. Então essa vai ser a nova linha 1. Então quando eu fizer isso vai ficar 1 menos 0, dá o próprio 1. 2 menos 2 vai dar 0. O objetivo foi exatamente esse. 0 menos 0 não muda. 1 menos 0 também não muda. E 4 menos 2, 2, tá? Então essa é a linha 1 resultante. E aí pronto, parou agora. Aqui na linha 1, na coluna 1, o único pivô é o único elemento não nulo é o pivô 1. Nessa coluna também, o único elemento não nulo é o pivô. E na terceira coluna também, o único elemento não nulo é o pivô. Então o processo de eliminação de Gauss-Jordan parou aqui, tá? E aí, ó, se quiser montar, você monta. X vai ser quem? Vai ser x igual a 1 para o primeiro sistema e x igual a 2 para o segundo sistema. Porque aqui vão ser dois sistemas. Se vocês quiserem, podem fazer. Para o primeiro sistema, x igual a 1, y igual a 0 e z igual a 1, tá? Então, y igual a 1 para o primeiro sistema e z igual a 1. Então, esse é o conjunto solução correspondente ao primeiro sistema. Eles vão vir dessa coluna aqui, ó, observem. Já vai dar diretamente a coluna. O elemento que forma a solução já está automaticamente na coluna, tá? A segunda coluna agora é para o segundo sistema. Então, x igual a 2, y igual a 1 e z igual a menos 1. Então, se eu quisesse montar, ficaria assim, x igual a 2, y igual a 1 e c igual a menos 1, que é essa solução aqui. Mas basta você observar que isso daqui é exatamente essa coluna aqui, ó, tá? Então, revisando, se fosse resolver isso daqui pelo método de Gauss, método de eliminação de Gauss, eu ia ter que fazer dois sistemas, tá? Ia dar um pouquinho mais de trabalho. Então, o método de eliminação de Gauss-Jordan nos poupou desse trabalho, tá? Esse aqui também está sendo resolvido simultaneamente, e o ponto importante é que eu não preciso fazer uma matriz aumentada para cada sistema. Eu não preciso fazer uma matriz aumentada para esse sistema e outra matriz aumentada para esse sistema. Por quê? Porque a matriz dos coeficientes de cada um deles é a mesma. Só o que está mudando é o vetor dos termos independentes. Então a gente consegue fazer simultaneamente. Se fossem 3 sistemas com mais uma coluna de termos independentes, com as mesmas expressões, seria mais uma coluna aqui. Se fossem 4, mais uma e assim por diante, tá? Então esse tipo de técnica é extremamente importante e vocês devem aprendê-la. A gente vai, já no próximo vídeo, explicar por que ele é tão importante. Bom, e aí agora eu estou pedindo para vocês como exercício, e esse exercício aqui eu chamo a atenção deles, vocês realmente façam esse exemplo aqui que é na verdade um exercício. Façam esse exemplo como exercício, porque ele vai ser importante para o que a gente vai discutir em seguida. Então, se vocês não fizerem, aí vocês vão ter mais dificuldade. Então, o que está sendo pedido aqui? Resolva simultaneamente o sistema linear A igual a xb. Então, A é uma matriz dos coeficientes, x é o vetor coluna, tá? X é o vetor coluna, x, y, z, tá? E B, o vetor dos termos independentes.
Então, resolver esse sistema linear nesses seguintes casos. No primeiro item, a matriz dos coeficientes é dada dessa forma. E o vetor dos termos independentes são 3 casos. Então, vocês vão fazer para cada um desses casos. Então, veja, é o caso em que a matriz dos coeficientes é a mesma. Você só mudou o termo, aqui o vetor coluna dos termos independentes, como sendo esses 3 aqui, ó. Certo? E aí, ao invés de fazer três sistemas separadamente, você faz o método simultâneo, usando o Gauss-Jordan, tá? Vocês vão fazer o método Gauss-Jordan simultaneamente para os 3 sistemas. E no item 2 é a mesma coisa, só mudei a matriz dos coeficientes. Então a diferença daqui está na matriz dos coeficientes. Então agora com essa matriz dos coeficientes, os vetores colunas são esses mesmos aqui. Então resolvam esse exemplo primeiro para verificar, né, o que foi feito nesse exemplo aqui, que é o método de resolução simultânea por Gauss-Jordan, tá? Mas esse exemplo tem uma importância que vai além disso. Por isso é importante vocês fazerem para entender o que vai ser discutido aí nos próximos vídeos, tá? E aí com isso a gente conclui. Então, revisando aqui, continuamos falando sobre sistemas lineares, agora com uma extensão do método de eliminação de Gauss, que é o método de eliminação de Gauss-Jordan. Uma técnica importante é essa, resolução simultânea de sistemas lineares, tá? Então, isso feito através de exemplos, exercícios. É importante vocês fazerem os exercícios recomendados. E vocês vão encontrar, como sempre, mais exemplos e mais exercícios no livro-texto nessas sessões correspondentes. Então, vocês podem também aprofundar o que foi discutido aqui, aprofundar no aprendizado, tentando resolver os exercícios que estão no livro. E aí, com isso a gente termina esse vídeo. Até o próximo e tchau.